Para você, muito bom dia. Olha, eu espero que tenha dado tudo certo na sua semana e nessa nova que está apenas começando. Que Deus te abençoe e que possa dar tudo certo na sua vida. Hoje, no Borborema Entrevista, nós recebemos o médico Sebastião Viana, nutrólogo, também diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande. Vamos falar sobre o processo de emagrecimento. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco no Borborema Entrevista. Eu que agradeço, Paulo, e agradeço a todos os ouvintes. O prazer é imenso poder falar de um tema tão relevante que é a obesidade, quais as canetinhas, as medicações que a gente pode falar para as pessoas que são seguras ou não no processo de emagrecimento. Doutor, para a gente falar sobre o processo de emagrecimento, a gente precisa também falar sobre a obesidade. Naturalmente, os números apontam que existe uma parcela muito significativa da população, não apenas brasileira, mas mundial, de pessoas que estão acima do peso, de pessoas que convivem, inclusive, com a obesidade e que sofrem incontáveis consequências dessa questão. O que é que provoca a obesidade e como é que ela afeta a vida da pessoa no dia a dia? Sim, Paulo, a obesidade é uma doença crônica, tem CID. Antigamente as pessoas julgavam por você ser preguiçoso, falta de vergonha na cara, mas a obesidade é uma doença. Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e ela tem um CID. E como CID, ela tem que ser tratada. A obesidade é uma doença crônica e o tratamento é um tratamento crônico. Para você que está em casa, que você tem sobrepeso ou obesidade, não espante que em 2035 a Organização Mundial de Saúde já disse que nós teremos 50,1% da população com obesidade. Não é tanto que não é um paciente obeso, é um paciente com obesidade, é uma doença e a gente tem que tratar como doença. Da mesma forma que a hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, precisa tomar medicação, diabetes precisa tomar medicação, o paciente que tem obesidade ele tem que tomar medicação também. E aí, nesse processo de emagrecimento, existem naturalmente dezenas de alternativas, entre elas a mais comum que está no nosso dia a dia e que, claro, é aconselhável, é a prática da atividade física. Quais são as melhores atividades físicas para o processo de emagrecimento? Perfeito, excelente pergunta. A melhor atividade física para o processo de emagrecimento são os exercícios anaeróbicos, como a musculação, e os exercícios aeróbicos, caminhada, corrida, beach tênis ou qualquer outra prova que leve você a suar um pouco mais. Porém, essa associação de ambos, aeróbico mais anaeróbico, é a melhor combinação de todos. Claro, lógico, evidente, não podemos esquecer principalmente da dieta. Tem que fazer dieta, o paciente tem que ter esse binômio, dieta e exercício físico e se porventura precisar, também a associação de uma medicação para acelerar um processo de emagrecimento. Para quem está no processo de emagrecimento, qual é o tempo ideal de exercícios aeróbicos e anaeróbicos semanalmente? O ideal é que sejam em 2 horários diferentes, Paulo. Por exemplo, pela manhã você faz musculação, você faz uma corrida durante o dia ou caminhada. Em vários estudos mostrando que caminhar na esteira, na velocidade 5 e na inclinação 5, equivale à mesma coisa que você correr durante 30 minutos. Eu vejo no consultório que muitas pessoas chegam e dizem: doutor, eu tenho muita dor no joelho, eu não consigo correr. Caminhe na esteira, na velocidade 5 e na inclinação 5 por 30 minutos, que equivale a você correr. Os estudos mostraram que é o mesmo déficit calórico. Mas o ideal é que seja em momentos diferentes, caminhada em um horário e musculação em outro. Não tenho tempo, doutor Sebastião, o que eu vou fazer? Faça no mesmo tempo. O importante é que faça o que tem que ser feito. Só tem 1 hora e meia. Destina 30, 40 minutinhos para a musculação, destina 20 a 30 minutinhos para esteira, escada ou bicicleta. O exercício que você se sentir melhor, claro, sempre acompanhado de um educador físico, da mesma forma que sempre um processo de emagrecimento para tomar medicação, acompanhado por um médico, da mesma forma, Paulo, que para seguir uma terapia nutricional por um nutricionista. E aí, quando a gente está fazendo, digamos que o indivíduo está fazendo tudo como manda o figurino, faz ali a sua musculação, está também fazendo o seu exercício aeróbico, está fazendo uma dieta, mas mesmo assim ainda tem problemas no processo de emagrecimento. Quando é que se torna necessário o uso dos fármacos nesse processo de emagrecimento? Para qual tipo de paciente ele se faz necessário? Esse paciente que você falou, Paulo, é extremamente interessante, que nós nos deparamos muito no consultório com esse tipo de paciente. Doutor, já estou fazendo dieta, já estou fazendo exercício físico, mas eu costumo de chamar os 5 pilares do emagrecimento: dieta,
exercício físico, tomar água, 35 ml por quilo, dormir bem é extremamente necessário para o processo de emagrecimento e hormônio. Mas tudo isso você deve fazer, o básico hormônio ele vai ser solicitado através de exames de sangue para que o médico ele possa avaliar. Feito isso, feito o básico, bem feito, é a hora. Não consegui mais perder peso, doutor Sebastião. Não tive reganho de peso também, mas atingiu o efeito platô que nós chamamos. É a hora de entrar com a medicação. Só que sempre prescrita por um médico que saiba também trabalhar com emagrecimento, porque infelizmente não são todos os médicos que conseguem e sabem manejar o emagrecimento. E aí, nesse processo, é importante que as pessoas tenham uma consciência formada, né? Eu acredito que isso também faz parte do nosso papel na condição de imprensa, de jornalistas, o senhor na condição de médico, de profissional, de conscientização, porque a gente percebe também e acaba vendo no dia a dia muitas pessoas falando indiscriminadamente a respeito de fármacos. Vou dar um exemplo, né, que talvez seja o mais comum. Eu vou tomar um Monjarô e vai dar tudo certo, já comecei o meu processo, comprei a fulano de tal. É assim mesmo? Pode ser feito assim ou não? Eu acho que tem que ter um cuidado, né? De forma nenhuma, Paulo. Foi excelente essa sua assertiva, porque as pessoas precisam ter cuidado. Vocês estão vendo muito Monjaro, muito Ozempic, muito Wegovy, Retatrutide na cueca do pessoal. O tráfego é extremamente alto em relação a essas medicações e para que você, leitor, você, nosso ouvinte, possa estar em casa e saber realmente o que é fato ou fake, essas medicações elas precisam estar entre 2 e 8 graus Celsius. A partir do momento que você tira ela de forma refrigerada, ela vai perder a sua função. É o barato que sai caro. Muitas vezes você faz um investimento alto numa medicação dessa, sem acompanhamento médico, e de repente você pega adulterada. Eu tive vários pacientes que chegaram, eu tomei o Monjaro, doutor Sebastião, não perdi 1 quilo, não é normal. Você perde desde que seja acompanhado por um médico, mas às vezes é a variação da temperatura. E nessa variação de temperatura faz com que o fármaco perca completamente a sua função. Então, quando a gente compra numa farmácia, ou a gente compra numa farmácia de manipulação, ou num consultório que tem a permissão para vender através de manipulado, é diferente, porque além do acompanhamento médico, essas medicações elas são excelentes para o processo de emagrecimento, mas elas podem ter complicações. E o nosso ouvinte tem que saber quais são essas complicações: náusea, vômito, diarreia, constipação, que eu costumo dizer aquela barriga estufada. E muitas vezes o paciente tem dor no corpo e ele chega muitas vezes a ter rotação intestinal se não for bem acompanhado. Ô doutor, quem faz uso, eu já convivo com algumas pessoas que fizeram uso, inclusive tem perdido peso consideravelmente a partir do uso de fármacos como esses, elas alegam que não sentem fome de maneira alguma. E aí, existem também recomendações mesmo sem esse desejo, esse apetite para a alimentação, entra aí, a gente volta para aquela discussão dos profissionais, né, que eles são necessários para apontar aquelas quantidades mínimas de calorias, de proteínas e carboidratos diárias, para que a pessoa consuma mesmo não querendo, né, por conta de uma questão de saúde. É isso que leva a vários efeitos colaterais, por exemplo. Queda de cabelo, paciente fica com irritabilidade, muita dor de cabeça. Não é comum, não é normal você não comer. Você tem que fazer uma ingesta mínima, pequenas refeições fracionadas, mas com todas aquelas vitaminas e minerais e proteínas e carboidratos também, que a gente tem que consumir o mínimo por dia. Se você faz uma dieta em torno de 1.500 calorias, você passa no consultório, faz o que nós chamamos de bioimpedância, e a sua bioimpedância mostra que seu metabolismo é de 1.300 calorias, você vai ter que fazer um déficit calórico, um déficit energético. Esse paciente tem que comer menos de 1.300 calorias, tudo ponderado e baseado e balanceado pelo nutricionista, para que você possa perder peso. Parar de comer, Paulo, um dia todo, 2 dias, não é comum, não é bom. Vai cair cabelo, você vai ficar irritado, você não vai dormir bem, você não vai conseguir ingerir a quantidade ideal de água por dia, consequentemente esse paciente vai perder peso, mas perde sem qualidade nenhuma. Minha pergunta, esses medicamentos, esses fármacos, eles são de fato confiáveis? Sim, os que são vendidos em farmácia de manipulação e farmácias comuns. Esses fármacos, por exemplo, a Retatrutide, a maioria é underground, ou seja, são medicações que não foram aprovadas pela Anvisa e nem saíram no mercado ainda. Mas tem muito Monjaro falso.
a gente se depara todos os dias com Monjaro falso. Monjaro, para que vocês entendam, é uma marca, porém a substância é a tirzepatida. E o que é a tirzepatida? É a analogia de dois hormônios. É o GLP-1, que é o mesmo do Ozempic, que é o mesmo do Wegovy, e o GIP. A associação desses dois hormônios mostrou os estudos que tinha menos efeitos colaterais que o próprio Ozempic e o Wegovy. E ele entregou uma perda de peso de até ao longo de 48 semanas de 26,6% do peso. Então imagine você que está em casa agora, você tinha 100 quilos e você perdeu 26,6 quilos ao longo de 48 semanas. A entrega é muito boa, você vai ficar menos inflamado, você vai se sentir melhor. É uma medicação excelente para quem tem apneia do sono. Veja, você que ronca, você que tem várias pausas durante a noite, e isso interfere no processo de emagrecimento. Quando você melhora da apneia, consequentemente, você passa a emagrecer porque você conseguiu dormir bem com a medicação e ela entregou bastante na perda de peso. Muitas pessoas hoje, com esse crescimento, desenvolvimento de novos fármacos e estilo de vida, a busca por um estilo de vida mais saudável, o senhor tem percebido algum tipo de diminuição na busca, por exemplo, pelas cirurgias bariátricas? Está afetando esse mercado? Sim, eu sou nutrólogo e sou cirurgião também, e então diminuiu muito no consultório, principalmente quando os pacientes pediam para serem operados em cirurgia bariátrica, precisa de um estudo, mais ou menos, de um acompanhamento de 2 anos para você indicar a cirurgia bariátrica. Infelizmente, não é o que a gente encontra na prática, alguns colegas ainda não respeitam esses protocolos todos, mas eu digo a você, Paulo, sem medo de errar, 98% dos pacientes que me procuram, eles não necessitam de bariátrica. Um ou outro paciente que vai precisar de um tratamento concomitante, ou seja, ele começa com o processo de emagrecimento com as canetinhas, seja o Monjaro, seja o Ozempic, o Wegovy ou qualquer outra substância, e após um longo período de tratamento clínico, tem a indicação da cirurgia bariátrica. Mas lhe digo, de cada 10 pacientes, 1 é de cirurgia bariátrica. A grande maioria deles não necessitam mais operar. A respeito dessas substâncias que nós estamos falando, elas são indicadas a partir de necessidades específicas de cada paciente ou não? O que eu quero dizer é o seguinte, perguntar na realidade, é o seguinte, qual seria a melhor para a pessoa que quer emagrecer? Hoje o Monjaro é disparada a melhor medicação para emagrecimento. Alguns outros fármacos já estão em estudos, eu poderia citar aqui, são vários, tá? Mas não vou encher a mente do nosso ouvinte aqui. Mas, por exemplo, a retatrutide é outra que está chegando após o Monjaro, que ele vai mostrar uma perda de peso de até quase 30%. Existe a cagricema, que é a associação da semaglutida com a cagrilintida. Existe o maritide, enquanto o Monjaro, as aplicações são semanais, o maritide são 2 hormônios também, a aplicação é mensal, que mostrou uma perda de peso equivalente ao Monjaro. Então, veja só, é extremamente confortável tomar uma injeção por mês, em vez de eu tomar todas as semanas, como é o caso do Monjaro. Mas hoje, no mercado oficial, o Monjaro é a que mais entrega, é a que menos tem efeitos colaterais, Paulo, e que as pessoas mais falam como se fosse a medicação do momento. Na realidade, a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, já liberou o Monjaro há 2 anos atrás. Só que ela só foi praticada no Brasil a partir do começo desse ano, sendo que meados de maio foi que a Anvisa liberou as doses de 2,5 e 5 miligramas. Ainda tem a dose de 7,5 miligramas, 10 miligramas, 12,5 miligramas e 15 miligramas, que é a dose máxima. Eu tenho pacientes que fazem 15 miligramas hoje que já perderam mais de 44 quilos. Veja só, retirar 44 quilos de uma pessoa é você tirar um adolescente de dentro dessa pessoa. E veja a quantidade a sobrevida desse paciente. Para você ter um dado, Paulo, eu gostaria de falar isso aqui, para cada quilo que você retira do seu corpo, você alivia 4 quilos no seu joelho. É um impacto muito grande. Então, se você retira 10 quilos de você, você tirou 40 quilos de sobrecarga no seu joelho. Por isso que diminui muito a dor no joelho. Nós estamos conversando com o nutrólogo Sebastião Viana e nós iremos tratar também, no próximo bloco, sobre o processo inverso, que é quando a pessoa quer ganhar massa muscular. Falar também sobre o uso dos esteroides, anabolizantes, enfim,
quais são o que termina sendo indicado, o que pode, o que não pode, o que é utilizado hoje no mercado. Afinal de contas, também é um assunto muito palpitante e importante para discutirmos aqui no Borborema Entrevista. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, nós seguimos conversando com o Dr. Sebastião Viana aqui no Borborema Entrevista. Estamos de volta com o Borborema Entrevista deste domingo, recebendo hoje o médico Sebastião Viana, nutrólogo. Doutor Sebastião, antes da gente consolidar essa conversa sobre o uso de fármacos no processo de emagrecimento, só uma pergunta final. De fato, essa diminuição no peso vai gerar naturalmente qualidade de vida e a gente vai estar dando uma perspectiva de mais estimativa de vida mesmo, de mais tempo de vida para o indivíduo, né? Sim, o paciente que perde peso, Paulo, ele fica menos neuroinflamado. Essas medicações, por exemplo, o Mounjaro, ela é cardioprotetora, protege o seu coração. Ela é nefroprotetora, ela protege o seu rim. Ela é hepatoprotetora, ela protege o seu fígado. E ela é neuroprotetora, protege o seu cérebro. Além de você ficar menos inflamado, isso aumenta a sua expectativa de vida. É provado já que os pacientes com obesidade, eles vivem menos, porque são pacientes inflamados, são pacientes que roncam muito, são pacientes que eles muitas vezes têm limitação de movimento. E essa capa de gordura, essa obesidade, que ela tanto é visceral como ela pode ser também cutânea, é uma coisa que atrapalha demais o processo de emagrecimento, assim como ela também diminui a sua expectativa de vida. Existe alguma contraindicação? Sim, os pacientes que têm câncer medular de tireoide, não câncer folicular e não o câncer folicular de tireoide e o medular de tireoide e o anaplásico. O anaplásico são cânceres agressivos demais e o medular também é contraindicado. O anaplásico, para vocês terem uma ideia, os pacientes que têm câncer anaplásico de tireoide são pacientes mais graves, mas o paciente que tem câncer medular de tireoide é totalmente contraindicado. Por isso que o médico tem que pedir uma ultrassom de tireoide e também pedir os exames da tireoide. Mas quem tem o câncer folicular de tireoide, mesmo tendo o câncer, ele pode tomar também, que o processo de emagrecimento vai ajudar a tireoide também. Os pacientes de pós-operatórios de qualquer tipo de cirurgia abdominal que ele tenha complicações gastrointestinais, por exemplo, é um paciente que ele não consegue defecar muito bem. Eu não peso muito a mão nessas medicações porque ela pode paralisar um pouco o intestino. Então o médico tem que ter estratégia para soltar um pouco mais o intestino dessa pessoa, porque senão esse paciente vai regurgitar e ele vai vomitar muito. Seriam mais as duas contraindicações. Inclusive isso está em bula, na própria bula da medicação. Perfeito. Agora a gente trata sobre o outro lado da moeda, digamos assim. Muita gente quer emagrecer, batalha diariamente pelo controle do peso, seja por uma questão de saúde, por uma questão de estética. E no outro lado, na outra ponta, existem aquelas pessoas que frequentam uma academia, crossfit, enfim, outras atividades físicas, própria calistenia, com o objetivo do ganho de massa muscular, da hipertrofia. E nesse aspecto também existem muitas pessoas que, de forma indiscriminada, passam a fazer uso sem nenhum tipo de orientação de alguns tipos de hormônios para um maior desenvolvimento, um desenvolvimento mais rápido. Quais são e quando eles devem ser adotados para o indivíduo comum? A gente depois vai falar sobre atletas, porque existem algumas categorias de atletas também, mas para o indivíduo comum, um cidadão como eu, por exemplo, quando é que um indivíduo como esse ele pode pensar nesse tipo de coisa? Paciente para sexo masculino, para fazer uso de testosterona, ele tem que ter uma doença chamada hipogonadismo primário. Está no CID. É proscrito pelo Conselho Federal de Medicina e por todos os conselhos regionais de medicina o uso abusivo de hormônios para fins estéticos. Inclusive está lá no Código de Ética Médica dizendo que é proibido, de fato tem que ser proibido. Mas aquele paciente que tem hipogonadismo primário, o paciente que é muito obeso, que ele tem uma testosterona muito baixa, que mesmo com a perda de peso ele tem a testosterona muito baixa, ela perdura muito baixa, e o paciente ele tem transtorno do humor, extrema irritabilidade, o paciente tem uma libido muito baixa, o paciente se sente cansado o tempo todo, esse paciente tem que ser feito testosterona para ele. Mas que dose? Doses fisiológicas, Paulo. Dose baixinha, a cada 15 dias, a cada 21 dias, para o paciente se sentir melhor. Se sentindo melhor, esse paciente vai
vai tanto ajudar no sono dele, como na perda de peso. Agora, o uso indiscriminado nas academias, sem orientação médica para fins estéticos, esse é totalmente proibido. E aí, no que diz respeito a atletas, né, que a gente, inclusive, hoje tem algumas categorias dentro do próprio fisiculturismo, tem algumas categorias que são para atletas, acho que eles chamam de hormonizados mesmo, e outra uma categoria para atletas naturais, né, que não fizeram uso de absolutamente nenhum tipo de hormônio. Tem que ser feito também dentro de um limite, né? Sim, os bodybuilders, por exemplo, eles competem, eles têm uma massa magra muito alta, né? Eles precisam de um consumo de 2 a 3 gramas quilo dia de proteína, então a sobrecarga muito grande no rim, por isso que tem que tomar bastante água para poder essa depuração renal ser extremamente eficaz. E são atletas de alto nível, mas são atletas que são acompanhados de longa data, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com eles. Atletas, de um modo geral, esteroide anabolizante é doping. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe, né, principalmente em provas de curta duração, 100 metros, 200 metros, quanto maior a performance muscular, maior o desempenho do atleta. Então a gente tem que ter muito cuidado, não é tanto que faz o teste de urina e o teste de sangue para saber se não usou um esteroide anabolizante, porque ele vai melhorar o seu rendimento. Mas claro, anabolizante é a melhor medicação do mundo, desde que ela seja bem prescrita dentro das normas e diretrizes, a gente possa passar para os nossos pacientes que têm indicação. Paciente que não tem indicação, ele não deve ser prescrito. E você, colega médico, você que tem um médico que prescreve esteroide anabolizante para seus fins estéticos, infelizmente, ele está infringindo o Código de Ética Médica. Tá dado o recado. Doutor Sebastião, que leitura o senhor faz da nossa geração, digamos assim, se comparada a outras gerações, a geração passada, por exemplo, no que diz respeito ao uso, tanto ao uso de esteroides anabolizantes, como também o uso indiscriminado de medicações para emagrecimento, apesar de que isso é algo mais recente, mas que avaliação o senhor faz dessas gerações do comportamento humano? O senhor acredita que o indivíduo tem aprendido a se cuidar melhor, a olhar para si realmente de uma forma mais cuidadosa, mais zelosa? Porque hoje em dia, por exemplo, eu quando era garoto, né, quando comecei ali no processo de ir para a academia, tal, essa coisa, ainda era muito comum na época, a turma que fazia uso até de óleo mineral, né, fazia aquelas aplicações, ficava uma coisa bem feia, né? Realmente horrível. Mas hoje em dia a gente não vê mais isso, né? A galera meio que evoluiu o pensamento mesmo. Pois é, Paulo, o que eu vejo na minha geração, eu sou um pouco mais velho que você é meio mais novo do que eu, mas a minha geração ali, eu nasci em 1980, eu tenho 45 anos, eu vi que era o uso abusivo demais nas academias. Mas a rave de hoje é correr. Então, os atletas, eu vejo vários atletas e atletas amadores acordando 3 horas da manhã, eu acho isso fantástico, para poder correr ali 4, 5 horas. Isso é muito bom, tá cuidando da sua saúde. Quando você cuida da saúde, você tem mais anos de vida, você tem uma vida mais longeva. E eu percebo muita preocupação do jovem de hoje. Para você ver, a maioria das academias na minha época, nós tínhamos pouquíssimas academias. Eu lembro que era o Wade ali, entre outras, né? Nem mais academia e tal. Mas hoje, abre uma academia em um bairro e ela lota. Porque as pessoas estão mais preocupadas de cuidar da saúde. Ao mesmo tempo que se preocupam com a saúde, existe um uso indiscriminado e abusivo dos fast foods. Infelizmente, o que nós chamamos de food maps são essas dietas hiperglicêmicas. Ficou mais fácil estar em casa, acessar um aplicativo e você pedir um determinado lanche, alguma coisa fora de horário, muitas vezes com alto índice glicêmico, ao mesmo tempo que essas pessoas também começaram a se cuidar. Os Estados Unidos teve essa sagacidade de fazer essas medicações anti-obesidade porque sabia o que é o fast food, é o lanche rápido. É você estar indo num translado para o trabalho, qualquer coisa, você passa em um drive-thru e você compra e você leva. Quando muitas vezes é um sanduíche, é uma Coca-Cola, entre outros. Então, eu vejo que o jovem de hoje, da mesma forma que ele está cuidando muito também, e não são todos, infelizmente, da sua saúde, mas também tem o erro alimentar. A gente precisa equilibrar as duas coisas. Doutor, estamos chegando na reta final do Borborema Entrevista de hoje. Qual é o seu recado para o cidadão que está nos acompanhando no que diz respeito ao cuidado com a saúde, a busca por mais longevidade, por uma dieta mais regrada, por um processo de emagrecimento, de hipertrofia? Qual o recado o senhor deixa para esse pessoal?
Queria dizer a todos e a todas que se nós fizermos o básico bem feito, a gente vai ter excelentes resultados. Como eu falei dos 5 pilares do emagrecimento: a dieta, exercício físico, dormir bem, tomar água e hormônios. E você que quer ganhar massa magra, treinar de 5 a 6 vezes por semana, sempre orientado por um personal trainer, um educador físico, que é a pessoa habilitada dentro da academia para que você não tenha erros durante a execução dos movimentos, dos exercícios e você não possa se machucar. O básico muito bem feito, ele faz muito efeito. Tem estudos mostrando que quem faz o básico bem feito pode perder até 16,6% do peso. Então você consegue, mesmo sem o auxílio das canetinhas, fazer e passar por um processo de emagrecimento e ter uma boa eficácia. Mas o que eu costumo dizer, meu amigo Paulo, é enquanto nós não mudarmos o nosso mindset, enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, nos preocuparmos muito mais com o autoconhecimento do que com o autodesenvolvimento, a gente sempre vai ser uma geração que a gente procura atalhos para poder emagrecer ou para poder ganhar massa magra. Se você começar a olhar de dentro para fora e não ligar para o preconceito das pessoas, está acima do peso? Coloca a roupinha. Vai para a academia, vai ali para o excelentíssimo Açude Velho, vai caminhar, você vai ter uma boa qualidade de vida, o seu rim agradece, a sua saúde agradece e as pessoas que estão com você, que amam você, agradecem porque você vai viver muito mais e melhor. Doutor, muito obrigado pela sua presença, ilustre presença no Borborema Entrevista de hoje. Eu que agradeço. Conversamos, portanto, com o nutrólogo Sebastião Viana, competentíssimo profissional e que deu o recado para você. Muito obrigado a você pelo carinho da sua sempre tão honrosa audiência. Pense no seguinte, pelo menos é isso que eu penso toda vez que eu acordo ali 5h30 para 6 horas para sair para a academia, para fazer minha atividade física. Isso ali, essa oportunidade não é uma obrigação, é um privilégio que a gente tem de ter saúde, ter condições de fazer isso por nós. Então, faça por você, faça para você. Tenha uma excelente, abençoada semana, que Deus te abençoe e até o próximo domingo em mais uma edição do Borborema Entrevista.